O microfone já está aí? Pode falar? Então, nessa introdução, o que eu quero que a gente entenda é o seguinte: esses discípulos, eles caminharam com Jesus, conheciam ele, viram os milagres, e ainda assim, o Senhor os viu abandonando a missão naquele dia, no mesmo dia em que ele ressuscitou verdadeiramente. E aí fica uma pergunta para nós. Emaús fica a 11 quilômetros de Jerusalém. 11. Gente, 11 é chão. É daqui até Albuquerque, lá na casa da minha sogra. É muito chão. De carro deve dar o quê? Uns 15 minutos, mais ou menos? Imagine a pé. Agora, imagina o calor que não estava nesses dias. Imagina por tudo que eles não tiveram que passar no caminho. E eles voltaram. Voltaram 11 quilômetros. E aí eles falam que nesse caminho, né, obviamente duas pessoas que se conhecem muito, conversavam muito, né? Eles tinham muito o que conversar por tudo que eles passaram, o desânimo. E aí eu imagino o seguinte: a gente fica muito triste quando a gente passa por um luto. Todo mundo já perdeu alguém muito importante. E eles tinham acabado de encontrar quem ia salvar e libertar o povo deles das mãos opressivas do Império Romano. Imagina que desespero e que frustração não foi o mestre, o rei dos reis, em quem eles confiavam, eles terem toda a vida perdida e desacreditada por causa disso. Eles esperavam esperança. Eles esperavam ter um motivo para viver novamente, liberdade. E tudo que eles encontraram foi fuga, foi fugir. Tudo que eles puderam naquele momento foi fugir para que as coisas não ficassem pior para eles. E tem uma coisa muito interessante que acontece aqui. O primeiro discípulo, a gente conhece ele. Aqui no capítulo de Lucas, está falando que o nome dele é Cleopas, né? Cleopas. Lá em João, esse mesmo personagem aparece, só que ele se chama Clopas. É o mesmo personagem. Ele é marido de uma das Marias. E por que o nome dele se escreve diferente, né? Pode ser por conta da língua. João foi escrito um pouco depois, né? Então, acredito que pode ter acontecido alguma coisa. Mas fala que Cleopas era marido de Maria. E tem uma coisa muito interessante que acontece. O outro discípulo que estava com Cleopas não era Maria. Não era Maria, a esposa dele, do Cleopas. Quem era o outro discípulo? Eu acho interessante Lucas não deixar falar o nome dele. Não que ele não fosse importante, mas agora eu quero que a gente faça um exercício de se colocar no lugar desse discípulo. Porque nós somos eles todos os dias. Nós somos ele todos os dias. E o chamado que Maria teve, porque provavelmente essa Maria ela era tão fiel que ela estava com essas mulheres que encontraram Jesus ressuscitado, que os anjos se revelaram a elas, né? E por que o marido dela abandonou ela nesse momento? E nós somos assim, né, meus irmãos? Quando nós abandonamos Cristo, a gente abandona a nossa família toda. Abandonar a Cristo, e aí, claro, nós somos cristãos, então acredito que ninguém aqui abandonou Cristo de verdade, ninguém foi pro mundão, ou talvez foi. Mas a gente abandona Cristo nas nossas ações, no nosso egoísmo, nas vezes que a gente precisa falar de Cristo e é tão nítido e a gente se envergonha dele. Quando Jesus é envergonhado na nossa frente, quando falam mal de Cristo e a gente não defende, porque a gente tem medo, medinho. Imagina, falar de Jesus aqui, eu vou ser envergonhado. Ou nesse caso desses discípulos perseguidos. Imagina eles levantarem agora, nesse momento, essa bandeira que muitos deles fizeram. Acredito que esses dois, a gente vai ver ali no final, né? Tem um spoiler aí, que no final eles voltam os 11 quilômetros todinhos em situações desfavoráveis para poder contar para os discípulos que eles viram Jesus. Mas imagina esse desespero do início. Você que está ali do lado de Cleopas, você olha para ele, um homem amargurado, desesperançoso, frustrado com o próprio ministério. E agora vocês se veem abandonados por Jesus. Vocês negam a Jesus e negam a própria família. E começam a caminhar de volta para a vida que a gente tinha antes. A vida no Egito era melhor, né? A gente comia carne. E as fraquezas que são demonstradas nesses discípulos, muitas vezes são as nossas fraquezas também.
Hoje, de manhã, foi um dos dias que eu pensei em voltar para Emaús. Não foi por causa da comunidade, nem por causa do meu casamento, mas pelo cansaço. Eu só estou cansada de muita coisa. E como Jesus tem falado nessa manhã no meu coração, através dos louvores, através da EBD, a gente se esquece de Jesus todos os dias. Esses discípulos se esqueceram do que Jesus foi e é. E a gente se esquece. Por isso é importante esse exercício da gente fazer essa manhã. Quantas vezes a gente não pensou em voltar atrás, em levar a vida comum que a gente tinha? É mais fácil. É uma vida na qual eu vou me preocupar só com o meu trabalho, com a minha casa. Eu não preciso me preocupar em ser uma boa pessoa. Eu não preciso me preocupar em ser um bom cristão. Eu não preciso me preocupar em ser uma pessoa em que Deus se orgulha, em que Deus chama pelo nome. E se tudo isso for mentira? O que garante a você que isso é verdade? Tem uma coisa que garante. Tem uma coisa que garante. E Jesus os encontra nesse caminho. Jesus não se revela para eles e começa a falar das Escrituras, assim como a gente está fazendo agora. Jesus é aquele que havia de vir. Jesus é o prometido do Senhor, seu filho unigênito. Moisés não foi capaz de libertar o povo de toda a sua opressão. Apesar de ter libertado o povo do Egito, das mãos do faraó, não os livrou dos seus pecados. Davi foi um bom rei, fez um bom governo, mas ainda assim não foi o prometido de Deus que tirou as pessoas da opressão. Os profetas, Isaías anunciou a chegada do Senhor, mas ainda assim o profeta Isaías não fez nenhum milagre no qual fosse perdoados os nossos pecados. E Jesus ele vai contando a esses discípulos nesses 11 quilômetros quem era ele. E, gente, é uma coisa que é muito curiosa. A minha mãe faz muito isso, tá? Então, eu não me surpreendi aqui. Eles estavam andando com esse homem. Eles estavam andando com esse homem desconhecido até então. Era um homem aparentemente judeu, que conhecia as Escrituras, que os deixavam felizes. Deixa eu perto, deixa eu... Um homem entendido da lei, né? Um homem que sabia toda a Torá e sabia os mandamentos do Senhor, que tinha conhecimento. E eles acham que, interessante, né? Quando Jesus pergunta, mas o que está acontecendo? Porque eu imagino Jesus ressuscitado aparecendo para eles ali. Obviamente, Jesus sabia que eles não estavam o reconhecendo, mas perguntando, mas por que vocês choram? O que está acontecendo? Vocês estão chorando? Tipo, eu já ressuscitei, sabe? E no caminho, ainda que eles soubessem que aquela pessoa que estava com eles era uma pessoa de bem, aparentemente, por ser uma pessoa que entendia das Escrituras, uma pessoa que também era judeu, eles não hesitaram em insistir que aquela pessoa ficasse com eles. E quantas vezes a gente não deixou passar uma oportunidade de abrigar uma pessoa? E aí eu não estou falando necessariamente na nossa casa, né? Eu não sei vocês, eu acredito que todos vocês, já chegou uma mensagem no WhatsApp de vocês de uma pessoa pedindo socorro. Já bateu alguém na porta de vocês? Eu preciso de uma ajuda agora, só você pode me dar. Eu acho que todo mundo aqui já ajudou alguém. E a gente não rejeita o pedido de socorro de alguém, né? Mas uma pessoa conhecida. Eu nunca tive a oportunidade de abrigar alguém na minha casa ou responder um WhatsApp de alguém que era totalmente desconhecido. A não ser que fosse, né, uma questão imediata ali, um alimento, uma oração rápida. Mas eu nunca tive a oportunidade de fazer o que esses discípulos fizeram, de receber um total desconhecido dentro da casa deles. Mas eles não hesitaram em receber esse desconhecido. E os estudiosos eles não vão saber responder por que quando esse desconhecido, que até então nós sabemos que é Jesus, né? No cinema eu acho que isso ficaria mais fácil. Porque imagina, chega um homem barbudo, de cabelo grande, mas que não fosse parecido com o Jonathan lá de The Chosen, que fosse um outro personagem.
Eu acho que ficaria mais fácil para a gente depois, no final, quando ele parte o pão. Caramba, era Jesus! Mas o Evangelho não deixa, né? Ele deixa desde o início claro que é Jesus. Mas, gente, imagina que bênção, que glória não deve ter sido para aqueles homens. E a gente não sabe, os estudiosos não explicam isso. Por que que o convidado partiu o pão daquela ceia? Isso não deixa claro aqui. Mas alguma coisa já dizia para aqueles discípulos: esse homem é importante. Jesus já devia ter deixado claro. E quando Jesus os esclareceu de tudo aquilo, que ele era aquele que havia de vir, e não se colocou nesse lugar, ele dizia que o Cristo... E eu quero ler com os irmãos essa parte, que ele diz assim, no versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? É muito triste para a gente ver alguém sofrendo. A gente não gosta. A gente foge do sofrimento. Eu estava vendo uma entrevista com o próprio Jonathan do The Chosen essa semana, e um entrevistador perguntou assim, o que as pessoas têm falado da última temporada, né, agora, da crucificação? Aí as pessoas me falam que elas não vão ver. E aí eu desafio a elas: vocês vão abandonar Jesus agora? Vocês o viram curando, fazendo milagres. Agora vocês vão abandonar Jesus? Meus irmãos, nós já sabemos que ele ressuscitou. Nós estamos comemorando agora, pelo 3º domingo consecutivo, a sua ressurreição. E nós o abandonamos na segunda-feira. Nós julgamos os irmãos que ainda não conhecem Jesus. Gente, eu julgo tanto aquele pessoal que está no bar. Por muitas vezes eu achei que eles não eram dignos de ouvir a palavra do Senhor. Ontem eu falei isso. Olha que coisa demoníaca. Que nós possamos orar pelas essas pessoas que não conhecem a Cristo. Nós temos uma herança, mas essa herança é demais para nós. Essa herança merece ser compartilhada. E esses discípulos, assim como nós fazemos todos os dias, abandonam a família, abandonam a Jesus e abandonam o ministério. Jesus os pediu para permanecer. Não era o momento ainda em que o Espírito descia e eles fossem enviados. Esse era o momento em que Jesus pediu para eles permanecerem e eles fugiram. Nós fugimos. E acontece uma coisa muito poderosa agora. Depois deles insistirem tanto, Jesus entra. Jesus entra nessa casa. Ainda eles sem saberem, eles entraram. E acontece aqui 3 atos que Jesus sempre faz. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Foram 4 passos. Gente, eu não sei vocês, mas eu não sei fazer pão. Ainda que eu soubesse fazer pão, eu não sei fazer farinha, eu não sei plantar uma farinha, eu não sei extrair o trigo. O pão, ele precisa ser comprado ou feito. Alguém nessa casa fez esse pão. Ou seja, o chamado a Cristo, o chamado de Cristo para nós, é para que a gente primeiro faça o pão. Tem uma ação nossa. Que a gente compre o pão. E aqui, no sentido que eu quero dizer de comprar o pão, é a gente dizer sim. É a gente estar presente na igreja, é a gente estar presente para o Senhor falar: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o primeiro passo. E quando a gente diz sim para o Senhor e a gente está diante da presença dele, a gente dá graças, como a gente está fazendo nesse culto. Nós estamos aqui porque nós viemos, nós nos arrumamos, nós oferecemos tudo o que nós somos e nós estamos aqui, Senhor, que o Senhor seja glorificado, e nós damos graças. E agora, meus irmãos, é o momento de se partir. Porque aqui não é a Carol, não é o Lucas, não é o Juan, não é a Fernanda, não é a Cecília, não é a Ilza, não é o Gabriel. Aqui nós somos partidos para que nós possamos ser partilhados um com o outro. Como é bom e como é agradável ouvir um louvor tão lindo nessa manhã, que é doado. A gente gasta dinheiro e tempo investindo nisso aqui.
Não é barato, é custoso, mas muito vale o que muito custa, não é verdade? E aí, Jesus dá o pão a eles. E é nesse momento que Jesus é revelado aos discípulos. E é nesse momento que Jesus se revela a mim e a você. Tem algo muito interessante aqui, eu quero que os irmãos prestem muita atenção nesse momento. Vamos orar novamente. Deus, fala nos nossos corações, porque nós sabemos que o que o Senhor tem a dizer agora, Deus, é muito poderoso, mas nós precisamos de sabedoria, Senhor, para poder entender e fazer com que o Senhor nos capacite nesse momento, Deus. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. A ceia do Senhor foi feita pela primeira vez, não pelos e não para os discípulos que eram capacitados e que perseveraram. A ceia do Senhor que está aqui hoje, ela foi feita pela primeira vez para aqueles que desistiram do Evangelho. A ceia do Senhor pela primeira vez foi feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo para pessoas que desistiram do ministério, das suas famílias e desistiram de Jesus. Que não acreditaram na sua própria esposa, que falou no seu rosto, Cristo ressuscitou. E esse mesmo Cristo, esse mesmo pão que está aqui descrito no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, ele está aqui hoje como sinal de reconciliação para todos nós. Se vocês, como eu, já pensaram em desistir de tudo isso, jogar tudo para cima e voltar para Emaús, Jesus hoje nos encontra aqui. Ele não está aqui de corpo, mas nós podemos o reconhecer através uns dos outros e através da ceia do Senhor. É através daquela ceia, daquele pão e daquele vinho que eu e você temos reconciliação e paz com Deus. Hoje Ele perdoa todos os nossos pecados e Ele joga no mar do esquecimento, porque nada mais importa. O que importa é daqui para frente, que a gente continue perseverante nessa palavra e que agora a gente volte os 11 quilômetros, como Cleopas fez e como outro discípulo fez, para que o Evangelho seja pregado e anunciado a todas as nações, para que a gente creia verdadeiramente que Cristo ressuscitou, e se Ele não ressuscitou, vã é a nossa fé, mas Ele está vivo e um dia Ele voltará para nos buscar. E esse Espírito Santo que nos capacita, Ele estará todos os dias do nosso lado, nos consolando, nos dando alegria e esperança nessa palavra que é viva e se renova todas as manhãs. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 12 e os que estavam com eles reunidos, os 11 e os que estavam reunidos com eles, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Meus irmãos, nós não somos covardes. Nós não somos covardes. Mas parte do nosso medo é real, porque nós somos humanos. Jesus também teve medo. Eu acho que aqui ninguém suou sangue. Mas imagina o nível de desespero de uma pessoa de suar sangue, de saber de tudo que passaria e ainda assim não fugiu da cruz. Era necessário que o Senhor sofresse para que a gente tivesse vida eterna. E hoje não é um sofrimento, meus irmãos, mas também não é pelos nossos méritos. Não é por aquilo que você vai fazer amanhã. Você já foi salvo, eu já fui salvo pelo sangue de Jesus. Nós temos vida nele. E é por isso, é por essa herança que nós não merecemos, que nós queremos dividir com os outros. Jesus, Ele não nos espera sentado, Ele vai atrás de nós. Assim como Ele foi atrás desses discípulos, hoje Ele nos encontra nessa manhã e diz para nós: volta no caminho. Nós somos luz do caminho. Nós vamos sempre tentar desviar um pouco, porque é da nossa natureza. Nós somos assim. Nós somos seres humanos. Mas nós somos chamados hoje a voltar. Semana que vem também a voltar. E em todas as outras semanas volte ao caminho do Senhor. Não tem fórmula nenhuma, gente.
A palavra do Senhor é revelada através das Escrituras e é nela que nós nos devemos nos apegar. Através dela a palavra está revelada. E que essa palavra se revele a nós. Hoje nós partiremos o pão, tomaremos o vinho e que isso seja remédio para as nossas almas. Assim como foi remédio para as almas desses discípulos que estavam aqui em Emaús, que foram para Emaús, que seja remédio para nós também. Vamos voltar essa manhã. Que a gente possa agradecer ao Senhor por essas dádivas que Ele nos dá. E agradecer a Ele porque pecadores miseráveis como nós hoje temos a honra de celebrá-lo no seu corpo e no seu sangue, na sua santa ceia. Vamos orar. Jesus, o Senhor é real. Nós sabemos que o Senhor está aqui, Jesus. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque naquele dia em que nós te abandonamos, o Senhor estava do nosso lado. Nós queremos te agradecer, Cristo, porque nós não merecemos tamanho amor. Apesar da gente estar no caminho de volta para a nossa vida passada, o Senhor nos encontrou novamente, o Senhor voltou a nós. E nessa manhã nós queremos te dizer, Jesus, fica conosco, Senhor, já é tarde. Parte o pão conosco, Senhor. Nós queremos te louvar e te adorar pelo teu santo sacrifício. E te agradecer e adorar pela tua ressurreição que nos dá vida. Que nessa manhã, Jesus, nós possamos voltar com os nossos corações queimando de amor como Cleopas voltou, Jesus. Queimando, não queimava o nosso coração. Como queimou, Jesus, nosso coração ao ouvir essa palavra. Fica conosco, Jesus. Nós te amamos e te bendizemos. Nós queremos te agradecer porque hoje nós podemos estar aqui na tua presença e te servir, Jesus. Obrigada por nos encontrar mais uma vez, quando a gente pensou em desistir de tudo. Nós não queremos sair do teu caminho. Que todos os dias nós possamos nos lembrar do Senhor. Fica conosco. Amém.